Vamos lá. Energia potencial elástica. Já falamos outros momentos de energias potenciais, na verdade, da energia potencial gravitacional. E energia potencial, tudo que é potencial é potência, professor? Não, jovem, potencial é capacidade, tá? Capacidade. Capacidade do quê, filho de Deus? Capacidade de armazenar energia. Então, na verdade, quando a gente fala de capacidade de energia potenciais, são energias que estão sendo armazenadas. Então, aquele esqueminha que eu falei agora pro primeiro ano também, era um outro assunto, mas falei para eles. Saiu do terceirão e ainda acha que potencial é de potência, vai lá no armário, sabe aquele guarda-roupa grandão que vocês devem ter em casa, aquelas portas de vidro que corre fácil? Põe a cabeça no trilho, jovem, só manda a porta vir na direção. Pá! Pra dar uma vez pra corda pra vida. Potencial, capacidade, não é potência. Potência, potência, potencial, potencial. Não pode confundir isso no final do terceiro ano. Tá? Agora pode, no final do terceiro ano não. Energia potencial elástica é aquela que está armazenada em uma mola, em um elástico, em sistemas em que eu tenho força elástica. Então vamos para o momento da arte. Temos aqui uma paredinha do sucesso, que eu estou tentando desenhar aqui. Então, temos aqui a paredinha e aqui o chãozinho. Tá? E aqui eu tenho outro chãozinho. Beleza. Então, tira esse negócio daqui. Temos uma mola. Essa mola está presa, tá, na parede. E ela está relaxada, ou seja, ela não tem deformação. E eu vou prender uma caixa na ponta dessa mola, porque a caixa é mais fácil de desenhar. Então, temos uma caixinha aqui presa na ponta dessa mola. Não há deformação, então aqui o x é igual a zero. X igual a zero, e essa mola tem uma constante K. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprimir essa mola. Vou apertar a caixa contra a mola. Deixa eu mudar de cor aqui. Então, pressiona aqui a caixa, forcinha para cá. E aí essa caixa vai apertando, 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 apertando. Claro que tem um limite, né? Você não vai conseguir espremer a mola até o final, mas você pressiona essa caixa aqui até, por exemplo, este ponto aqui. A caixa mudou de formato, mas é apenas um detalhe. E nós temos a mola agora comprimida. Tá? A força que eu estou fazendo é para esse lado. Eu vou parar de desenhar minha força aqui e vou me preocupar com a força elástica. Ou seja, a força que a mola faz na caixa. Então eu tenho aqui a força elástica. Tá? Se eu faço esse movimento com velocidade... Meu Deus, coisa horrível. Se eu faço o movimento com velocidade constante, força elástica. Se eu faço isso aqui com velocidade constante, eu sei que a minha força resultante vale zero. Ou seja, a força que eu apliquei para o lado foi igual durante o deslocamento à força elástica. Tá? Nesse intervalo ali que eu estou deslocando. Então, se a caixa não ganha velocidade, ela vai com velocidade constante, e a força que eu estou fazendo é a mesma que o elástico faz de volta. É quase uma ação e reação, quase, né? Porque eu estou pensando aí mais de dois corpos, mas a mesma força que eu faço empurrando, a mola devolve ali depois. E eu tenho uma deformação, porque essa caixa se... Peraí que eu estou com a coisa errada aqui. Porque essa caixa se... Mas, gente, o que está acontecendo? Tá doidão o desenho aqui. Ela teve um deslocamento. O que está acontecendo? Peraí, deixa eu tentar... Ah, tá. Entendi o que está acontecendo. Deixa eu voltar aqui. Volta, 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 volta. Pronto. Não. Ai, meu Deus. Deixa eu fazer de novo aqui embaixo. Problemas técnicos. Agora sim. Temos aqui uma deformação X que ocorreu com essa
com essa mola. Tá? A caixa está ali só para não empurrar a mola sozinho. O que acontece? Conforme eu vou empurrando a mola, eu vou tendo mais dificuldade. Então, vamos para a coisa que os alunos do ensino médio adoram. Provavelmente vocês amam também, que é gráficos. Né? Gráfico é uma coisa divertida de trabalhar. Legal. Pouco chato. Aqui, ó, temos um gráfico. Este gráfico é de força elástica pela deformação, X. Unidades. Força elástica a gente usa Newton, né, porque é uma força. Deformação em metros. Conforme eu estou empurrando a mola, eu vou sentindo mais dificuldade. Então, conforme a deformação dela aumenta, eu vou aumentando a força necessária. E a equação que rege esta relação, tá, que descreve essa relação, é a lei de Hooke. Não sei se vocês lembram por esse nome, mas é aquela lei da força elástica. Deixa eu só ver se dá para escrever aqui. Dá para escrever aqui. Que a força elástica é Kx. Eu sei que tem um menos aqui, mas eu estou trabalhando com módulo, tá? Sem o sinal. Então aqui eu tenho força elástica. O K é a constante elástica. Professor, constante elástica tem qual significado mesmo? É a dureza dessa mola. Quanto maior o K, mais dura a mola é, mais difícil é deformar ela. E o X é a deformação dessa mola. Ou variação de tamanho, tanto faz. Então, força elástica em newtons, né, sistema internacional. Deformação em metros, que é uma medida de distância. E dureza, ou constante elástica, newton por metro. Conforme isso aqui é uma função de primeiro grau, uma equação de primeiro grau, conforme eu vou aumentando o x, eu vou aumentando o valor da força. E aí nós temos um gráfico característico, que é uma reta, que são os gráficos legais de trabalhar, que são mais fáceis, né? Então aqui eu tenho uma reta. Conforme eu for aumentando o valor da força, eu vou aumentando o valor da deformação. Então, por exemplo, aqui eu tenho totalmente torto, mas eu tenho 10 newtons para 2 metros. Aí aqui eu teria, por exemplo, 4 metros para 20 newtons, né? É proporcional, linearmente proporcional. Aí você fala, professor, mas pera um pouco, assim, eu acho que você também está confundindo as ideias, está dando aula de força elástica. A aula de energia potencial elástica. Força elástica eu já sei, pô, estudei nas férias. Tá bom, faz de conta que eu acredito. Peraí que tem um Fusca passando aqui na frente de casa. Pronto. A questão é, força, um gráfico de força por deslocamento, a gente já viu que dá o trabalho. Então, se eu tenho um gráfico, deixa eu achar aqui, um gráfico que no eixo Y eu tenho força e no eixo X eu tenho uma distância, um deslocamento, qualquer coisa do gênero, um gráfico disso aqui, quando eu calculo a área deste gráfico, deixa eu pegar uma cor que eu vou usar ali depois. Não, essa aqui não. Aqui. Quando eu calculo, dá para enxergar essa cor? Acho que dá, né? A área eu tenho... Professor, o que é o D? O D é a distância ou deslocamento, tá? Nesse caso aqui, deixa eu colocar aqui a legendinha. Deixa eu pegar outra cor para não confundir. Aqui eu tenho uma medida de distância, tá? Se você olhar para esse gráfico, o eixo Y é força, o eixo X é uma distância, é uma deformação, mas é uma distância, medida em metros. Então a área desse gráfico é o trabalho. E trabalho é transferência de energia. Então a área deste gráfico aqui, se eu quiser calcular, por exemplo, de 0 a 4, tá? Então se eu calcular essa área aqui, peraí que eu estou tentando fazer aqui para não estragar meu desenho. Se eu calcular essa área toda, eu vou calcular a energia que foi transferida para a mola. Eu calculei o trabalho. Só que a energia que foi transferida para a mola é a energia que está armazenada na mola. Então, o trabalho aqui é igual à energia potencial elástica. Este trabalho é igual à energia potencial
elástica. Tem gráfico, é só calcular a área. É a energia que está armazenada dentro da mola. Professor, mas tem uma fórmula para isso que eu lembro lá do primeiro ano. Exatamente. Como que você vai... Qual fórmula que você vai usar aqui? Porque eu não gosto de fórmula, eu gosto de resolver as coisas, né? Que fórmula que você usa aqui? Eu vou dar uma diminuída nesse gráfico aqui, só para dar uma... para ter um espacinho maior. Vamos calcular a área. Vamos ver o que acontece quando a gente calcula a área? Matemática, hein? Área do triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. A área aqui, né, é igual ao trabalho, que é igual à energia potencial elástica. Então, a energia potencial elástica é igual. A base é uma deformação. A base é x, né, que é o eixo x. X. A altura é uma força elástica, que é força elástica, dividido por 2. Só que força elástica é kx. Então, no lugar dessa força elástica, eu posso tacar aqui, ó, um kx. E aí fica x vezes k vezes x. Kx quadrado. Energia potencial elástica, então, deixa eu só ver se eu consigo escrever aqui. Energia potencial elástica, para você calcular direto, sem o gráfico, é kx quadrado sobre 2. E assim você tem uma equação já direto para calcular a energia potencial elástica. Tá, ficou um pouco cortado ali, mas dá para entender. Tá? Então, esse EPE é energia potencial elástica. Deixa eu só desfazer a caca que eu fiz aqui. Que você mede em joules, porque o Sistema Internacional de Energia é esse. Curiosidade para vocês. Vocês já viram na parte de elétrica? Eu sinceramente não lembro. Acho que vocês não viram ainda, né? Circuitos, resistores. Vocês não chegaram a ver isso não, né? Capacitor, vocês já viram isso? Esse ano não, né? Ah, então tá. Vocês vão estudar depois mais pra frente. Então já dá para comparar duas. A comparação que eu vou fazer aqui no meio, gente, vocês não precisam copiar, tá? É uma curiosidade que eu vou fazer bem aqui no meio da tela, do gráfico. Energia cinética. Eu vou fazer aqui, na verdade. Eu vou puxar esse negócio pro lado e vou dar um espaço para fazer aqui embaixo. Vou colocar bem aqui assim, ó. Pronto. Energia cinética é mv quadrado sobre 2. Potencial elástica é kx quadrado sobre 2. O m é uma propriedade do corpo. O K é uma propriedade da mola. Então você tem propriedades e V. V é a velocidade. É um estado daquele corpo. Aquele corpo se encontra em uma velocidade. Ele não é uma velocidade. Ele se encontra. Então V é um estado e X é a deformação da mola. É o estado que aquela mola se encontra. Então essas duas equações, elas têm a mesma natureza por trás. É sempre uma propriedade vezes um estado ao quadrado dividido por 2. Elas têm alguma coisa em comum. Coincidentemente ou não coincidentemente, a energia potencial gravitacional não tem esse quadrado, tá? Mas lá na parte de elétrica, que vocês vão ver na apostila agora, apostila 11, se eu não me engano, quando vocês entrarem nela tem a parte de circuitos elétricos e não sei o quê, ou quando vocês forem estudar capacitores, a energia armazenada em um capacitor, que é um dispositivo elétrico, tem a mesma cara. É alguma coisa vezes outra ao quadrado dividido por 2. Então, assim, existe alguma coisa em comum. E quando os físicos, os cientistas acham alguma coisa em comum, eles ficam, opa, né? Mas nesse caso aqui é uma coincidência. Nem todas as energias são calculadas desse jeito, tá? Mas para essas duas aqui a comparação é válida. Tá bom? Professor, Pode perguntar. só uma curiosidade, uma dúvida, na verdade, que me surgiu quando eu olhei o desenho. A aceleração, quando você, tipo, puxa a mola, aí ela tá voltando, tá bem no meio, ela vai ser nula? Ela tá voltando. Naquele momento, se você puxar a caixa, tá? Deixa eu ver se tem alguma mola aqui. Eu não tenho, elástico. Se você puxar a caixa e soltar, na hora que a caixa passar ali no meio, a mola não vai estar mais esticada, eu não tenho mais força. Então eu não tenho mais aceleração.
No momento que a caixa volta para a posição inicial, eu não tenho aceleração. Por que ela continua o movimento? E aí ela começa a pressionar a caixa? Por inércia. Tá? Aí a tendência do corpo continuar em movimento, que faz que ela continue ali em movimento. Quando ela volta para a posição de equilíbrio, x0, não existe aceleração. Naquele mínimo instante não existe aceleração. Aí conforme vai comprimindo ou vai esticando, aí eu tenho aceleração, tá? Aí volta a ter aceleração. Sim. Tá? Obrigada. Isso aí a gente vai usar esse conceito no movimento harmônico simples. Depois, mais pra frente aí. Tá? Ok? Vocês querem um tempinho pra copiar, gente? Tem bastante coisa, eu já posso para uns exercicinhos felizes aqui? Sim, dá um tempinho. Tá, beleza. Cegados. Vou tomar meu energéticos aqui pra dar uma acordada. Não tomem isso, faz mal, viu? Mas eu já tô todo podre, então tá tudo certo. Vocês são jovens ainda. Vai ter que hora essa aula? Tu perdeu 11h50. Ah, tá beleza. Tá beleza. Quando terminarem, vocês dão um ok assim na câmera, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa nesse meio tempo, estamos aí, atendendo. Deixa eu tirar esse negócio da tela aqui. Professor, Pergunte. eu não entendi ali onde está escrito gráfico F vezes D. Ah, tá. Aqui eu tô falando o seguinte. Quando a gente tem um gráfico de força por distância, tá? Força por distância, força por deslocamento, a área é o trabalho. Tá? Isso a gente viu em trabalho, lá antes da parada. Então, sempre que você tem um gráfico de força, deixa eu ver se aqui que tá espelhado, né? Força por distância, por deslocamento, por ΔS, por alguma coisa seja medida em metros, aquela área do gráfico é o trabalho. Então, quando eu calculo o trabalho, eu estou calculando a energia transferida. Nesse caso que eu estou comprimindo a mola, no meu exemplo, né, que eu estou comprimindo a mola, eu estou calculando a energia que eu transferi para ela. Se eu transferir para ela, ficou armazenado. Tá? E ela fica armazenada até que eu solte. Então, por isso que a gente chama de energia potencial. Então, aquela informação do gráfico é isso. Para poder falar que aquela área é o trabalho que é energia potencial elástica. Tá? Entendi, obrigada. Deixa eu ver um negócio aqui enquanto vocês estão copiando. Vocês sabem que dia que é o simulado de vocês? 10 e 11. Tá, deixa eu só ver qual que foi o assunto que eu coloquei no simulado aqui. Pra avisar vocês. Já não sei se normalmente os professores avisam. Eu vou avisar, porque se não for pra avisar depois, faz de conta que não foi eu que falei. Faz de conta que vocês descobriram sem querer. Deixa eu carregar aqui, porque tá meio sofrimento aqui. Gente, o Bicudo falou que ele vai cobrar. Ó, Vai cobrar óxidos. Óxido. teorema da energia cinética, tá? É o que vai cair. Teorema da energia cinética no nosso simulado. Eu só tenho uma questão, né? A outra é do Moisés. Então, na minha questão, teorema da energia cinética. Por sinal, tem alguma coisa que vocês me perguntaram agora há pouco aqui que vai aparecer lá, viu? Não queria falar assim, ó. Talvez eu pareça. Mas... Ô, professor, estudando aqueles exercícios que você resolveu com a gente já ajuda? Já. Tem alguns a mais que eu vou fazer ali, tá? Que faltou na aula ali, que faltou um pouquinho de tempo. E aí depois vocês podem ver, porque a gente tem até lá, apesar que dia 10 já é semana que vem, né? Mas eu vou tentar postar até a sexta essas aulas gravadas, não as ao vivo aqui, né? As que a mais. Vocês podem dar uma olhadinha ali nas resoluções. É pouca coisa, acho que é nos 2 ou 3 exercícios. Já ajuda bastante, tá? Não vai ser um exercício igual, mas não vou bloquear também, pegar um negócio lá, nossa, um específico de. Não. Geralzão. Tá? Vou colocar aqui o exercício, tá, gente? Se alguém tiver que copiar aí, vocês dão um berrinho aí. Então, o exercício 7 da página 29. Uma mola
de constante elástica igual a 10 N por metro é esticada da sua posição de equilíbrio até uma posição em que seu comprimento aumentou 20 centímetros. A energia potencial esticada da mola esticada é... Bom, primeira coisa, deixa eu colocar aqui, senão não vai funcionar. Primeira coisa, eu preciso anotar as informações. A primeira informação é que a constante elástica vale 10 newtons por metro e que a deformação vale 20 centímetros. E aí, gente, tem que ficar esperto, porque objetos se deformarem na casa do metro é muito improvável. Então, nós temos que transformar isso aqui para metros, tá? Apesar que ele vai aparecer em centímetros, milímetros. E vamos fazer isso como? Multiplicar por 10 a menos 2. Tá? Ou dividir por 100, nesse caso aqui, que fica tranquilão. Então, 20 vezes 10 a menos 2 metros. Professor, posso arrumar essa casa decimal? Pode, você pode deixar assim, ó. 2 vezes 10 a menos 1 metros. Posso colocar 0,2, professor? Pode, se você não for fazer caca na hora de colocar o quadrado isso aqui. Tá? Vamos ver por quê. Energia potencial elástica é kx quadrado, eita, peraí, kx quadrado dividido por 2. A energia potencial elástica é o K vale 10, o X 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, dividido por 2. Eu falei a questão do 0,2, tem que tomar cuidado, por quê? Porque tem gente que vai fazer o 0,2 ao quadrado e vai mandar um 0,4. Não é 0,4, né, gente? Pelo amor de Deus, é 0,04. Quando o número é menor que 1, ele vai diminuir. Então, 10, 2 ao quadrado, 4, 10 a menos 1 ao quadrado, multiplica os expoentes. 10 a menos 2, dividido por 2. Então, a energia potencial elástica, em cima eu tenho 40, dividido por 2, 20 vezes 10 a menos 2. E aí, para arrumar a casa decimal, eu volto duas casas ali, 0,2 joules. Professor, aluno normalmente pergunta assim, não sei se passou pela cabeça de alguém, eu poderia fazer em centímetros e depois transformar em metro? Não recomendo. Não recomendo porque a unidade está ao quadrado, tá? A deformação está ao quadrado, então não vale a pena. É aquela máxima que as pessoas mais antigas falam, não que eu concorde, mas não faça o que você não faria na... Como que é? Eu nem lembro como eles falam. Se você não... Ah, não sei como que é. Mas é tipo assim, se você não sabe se pode fazer ou não, não faz, é meio que a mesma coisa. Se você está com dúvida se pode fazer sem transformar a unidade, transforma. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. E aí quando eu lembrar o ditado eu falo para vocês, porque eu não lembro agora não. Tá? Então 0,2. Fez uma letra menos feia, que é a alternativa P, de bola. Tá? Tô olhando aqui o meu horário. Tá? É solto, né? Tipo, o exercício de energia solto, ele é mais tranquilo. O que a gente provavelmente vai começar a ver hoje à tarde é aquele mais direcionado. São os exercícios mais direcionados pensando em sistemas e que tem mais de uma energia junto. Aí o bicho dá uma animadinha um pouco. Tá? Mas esses soltos, igual a gente viu de cinética, gente, é pega e transforma e faz. E não tem muito erro, não. Vou esperar a galera que tá copiando aí. Eu vou me ajeitando pra cá. Ó, o próximo, só para quem quiser dar uma adiantada, deixa eu ver se é da apostila. Já não é da apostila. Tá? Os próximos não são da apostila, porque já não tinha mais nada só de energia potencial. Aí só nos sistemas aí eu não quis embaralhar, tá?
Posso ir? Eu não sei se a galera está copiando, que eu vejo vocês olhando para baixo, olhando para o lado, olhando para não sei se vocês estão copiando. Vamos lá, então. Próximo exercício. Esse aqui também, mesmo naipe, tá? A única coisa que mudou aqui são essas unidades, tá, gente? Que na que eu copiei deu tudo errado as unidades, então esqueçam ela. Vamos focar no número. Uma mola sofre uma deformação de 40 centímetros, que é 0,4 metros, tá? Para ficar melhor ainda, vamos transformar em notação científica. 4, 10 a menos 1 metros. Sabendo que a constante elástica vale 15 newtons por metro, qual a energia potencial acumulada pela mola? Então, assim, questão de vestibular 2020, então tem gente que cobra algo tão simples desse jeito, tá? Então não é meio bobinho o exercício, mas tem lugar que cobra. FCM, não tem mínima ideia do que é isso. Deve ser Faculdade de Ciências Médicas. O que mais tem agora é gente querendo fazer medicina. Então, deve ser isso aí. Kx² dividido por 2. Deixa de fazer física, que é um curso muito melhor que medicina. Mas a pessoa quer fazer medicina, direito, vai entender. Nada contra, hein? K. O K vale 15. O X, 4, 10 a menos 1 ao quadrado dividido por 2. Eita, nós. Volta. Tamanho torto. Aqui, dividido por 2. Bom, 15, eu não vou dividir para não ficar quebrado. 4 ao quadrado, 16. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Dividido por 2. Vou fazer a divisãozinha aqui, né? 16 dividido por 2 dá 8. Energia potencial elástica vai dar 15 vezes 8, que dá 120, né? Porque 8 vezes 10 mais metade, né? Então é isso mesmo. Vezes 10 a menos 2. Voltam duas casas decimais e aí você descobre com muita felicidade no coração que a energia potencial elástica é de 1,2 joules. Aí você olha para a unidade aqui, vamos marcar a resposta primeiro, né? Que é 1,2 joules. Essa unidade aqui, gente, ela era para ser assim, ó. Deixa eu colocar de outra cor. Era para ser quilograma, metro quadrado por segundo quadrado. Eu acho que era isso. Eu não sei se tem a barra aqui, tá? Então eu não vou falar para vocês como chegar na unidade, porque eu não lembro se tem a barra aqui. Tá? Mas é equivalente a joule. Ele só abriu a unidade de joule para essa coisa bagunçada aqui. Não é. É assim mesmo, tá certo. Como que você descobre que isso aqui é joule? É assim mesmo, tá? Por quê? Trabalho não é força vezes distância? Eu vou mudar de cor porque eu vou falar das unidades, tá? Trabalho é em joule. Força é em newtons. E deslocamento é em metros. Então, joule é newton vezes metro. Tu chama análise dimensional. Eu acho chato demais fazer isso, mas aqui não precisaria, tá? Porque é tudo igual, mas só para mostrar para vocês. E como que é o newton? Vamos fazer a mesma coisa. Força, deixa eu ver se não tá cortando aqui, tá cortando. Vou fazer lá em cima. Aqui, ó. Força é massa vezes aceleração. A força é em newtons, a massa é em quilogramas e a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, newton vale quilogramas metro por segundo ao quadrado. Se eu jogar aqui, ó, no lugar desse newton aqui de baixo, eu descubro que joule é quilogramas metros por segundo ao quadrado vezes metros, ou quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Aí o aluno fala assim, professor, para que decorar tanta unidade? Para não ter que falar quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Fala joule. Bem melhor, né? Então, temos aqui nossa energia potencial elástica. 4 minutinhos? Eu acho que dá para fazer a saideira, hein? Consigo ver a alegria nos olhos de vocês. Ai, gente, ânimo, tá acabando amanhã já. Tá acabando. Não sei se vai dar tempo de fazer esse exercício. Deixa eu ver qual que é o outro. Tá, vamos fazer esse aqui. Eu vou já tirar aqui. Vou falar que chegou o correio essas horas aqui, né? Não chegou. Vamos lá, então. Saideira. Essa é a saideira. Acabou antes, acabou depois, é a vida. Federal do Amazonas, 2006. O gráfico
abaixo, deixa eu só colocar aqui para poder escrever em cima, pronto. Representa deformação x de 2 molas de constante elásticas, 1 e 2. Sendo que x2 é 2 vezes x1. Então, como está mal escrito ali, porque foi copiado, né? Eu vou colocar aqui, ó, que x2 é 2 vezes x1. Podemos afirmar. Ele fala que a constante elástica de uma mola é maior do que a da outra e as energias. Vamos pensar o seguinte. A força é a mesma, não é? A força que está agindo ali embaixo, ó, newtons embaixo e deformação em centímetros. Se a força é a mesma e uma se deformou o dobro, então a força é a mesma. Cadê força? Igual a Kx. Se isso aqui é uma constante, CT eu uso como constante, tá? Se uma teve o dobro de deformação, significa que ela tem metade da constante elástica, ou seja, ela é metade da dureza da outra. Vamos ler a afirmação 1. A constante elástica da mola 1 é 2 vezes menor do que da mola 2. A mola 1 é a que menos deformou. A mola 1 é mais dura do que a mola 2. Então, a primeira afirmativa está errada. A B. A energia potencial acumulada na mola 1 é 2 vezes menor que a acumulada na mola 2. A energia potencial eu posso usar a equação ou o gráfico. Agora, olha só. Eu tenho 2 triângulos aqui, né, para calcular a área. No primeiro triângulo, eu tenho essa cor rosa aqui, ó, que eu estou tentando fazer aqui no desenho. E no segundo triângulo, eu tenho esse verde louco aqui, que eu não sei que cor que é isso, azul piscina, verde não sei o que, tá? Tá aqui. Qual que é a diferença entre... Meu Deus, ficou horrível. Mas qual que é a diferença entre esses 2 triângulos? A base deles é a mesma. O que muda é a altura. A altura do triângulo verde é 2 vezes a altura do triângulo rosa. Então, como a área base vezes a altura dividido por 2, a área do triângulo verde é igual a 2 vezes a área do triângulo rosa. E como a área simboliza a energia potencial gravitacional, a energia acumulada na mola 1, que é a área menor, é 2 vezes menor, ou famoso metade, da energia acumulada na mola 2. Tá? Só porque ele falou que a deformação é o dobro. A força é a mesma, a deformação é o dobro. Então eu não precisaria, não tenho conta para fazer nesse exercício. Só fazer essa análise. Bases iguais, uma tem o dobro da altura da outra, a área, né? Então eu tenho o dobro de energia acumulada ali. Só passando rapidinho nas outras. A constante elástica da mola 1 é 4 vezes da mola 2. Não. Tá? A relação é de 2, de metade, né? A energia potencial acumulada na mola 1 é 2 vezes maior que a na mola 2. Ele está falando o inverso da alternativa correta. E depois ele fala de 4 vezes, que aí não tem nada a ver com a história, tá bom? Porque a energia potencial, apesar de calcular kx quadrado, ela vem da área do gráfico. Então, se a área dobrou, a energia dobrou, acumulada. Certo, gente? Vocês têm mais uma aula ainda, né? Então, boa aula para vocês. Ânimo, tá acabando, porque à tarde tem mais. E nos vemos depois, então, tá bom? Vou lá atender o primeiro ano. Qualquer coisa... Nossa, cara, eu de susto, falando que tem mais uma aula, não tem não. Oi? Vocês não tem, não? Não, Graça. Lógico que tem. Claro que tem. Gente, não tá aparecendo pra mim. Marcinha? Já começou até. Ah, então tá. Falou, gente. Falou pra vocês. Até mais. Tá bom. Tchau, Falou, professor. professor.